Lá na escola a gente está fazendo uma contagem regressiva, sabe? Faltam tantos dias para terminar o ano letivo, tantos dias para as férias, porque realmente 2025 foi muito cansativo. Quem está na educação, na escola, como professor, ou seja lá qual for a função, sabe dessa coisa, né? Dessa necessidade de férias para descansar. Ok. Mas aí a gente fica olhando outra questão, que é, por exemplo, a situação dos meninos do terceiro ano, de estar se despedindo deles, né? Daqui a alguns dias eles não vão estar mais na escola. E aí a gente observa dois comportamentos de pais, né? Tem aquele que está dando graças a Deus, meu filho chegou aos 18 anos, não vou precisar mais ir à escola, naquela chatice de entrega de resultado, conversar com o professor, né? A gente já percebe isso claramente. E tem aqueles pais que realmente sentem muito porque essa fase passou, essa fase está chegando ao fim. Teve uma entrega de nota esse ano que a gente conversou com os pais, né? Eu falei, olha pessoal, não tenha pressa, né? Passa tão rápido, ensino fundamental passou, aí veio o médio, e estão terminando, né? Rapidinho passa e nunca mais você vai para a escola pegar resultado do filhote. Por quê? Porque a dinâmica não é mais essa, né? Vai para uma faculdade, vai para o mercado de trabalho, enfim. Não tem mais esse espaço de você ir até lá, conversar com o professor, por que ele está faltando aula e tal, né? Hoje ele chegou com um comportamento diferente. Não tem mais esse feedback, né? Então não precisa ter pressa para isso. E eu lembro de um episódio, de uma situação, há muitos anos atrás, a gente tinha com muito mais frequência pais ausentes na escola, porque a busca ativa ela era um pouco mais fraca, né? Então a gente tinha um conselho tutelar ali, em casos gritantes mesmo, né? Mandava tudo quando havia uma ausência muito notória da família em relação à condução dos filhos. Mas, regra geral, tinha-se muito mais pais ausentes totalmente do que hoje. Hoje tem a tal da busca ativa que, se não for, você vai ser realmente punido, né? Existem meios legais para isso. Naquela época era muito mais fraco essa coisa de mandar para um conselho, Ministério Público, era bem mais frágil isso, essa rede de apoio. Então a gente tinha muito mais pais ausentes. Eu lembro que teve uma vez que eu falei, gente, cansada, sabe? Porque tinha pais que nunca tinham ido à escola. E aí a gente tomou uma iniciativa ali internamente, nem estava respaldado pelo projeto político, não. Nós não tínhamos nem colocado lá regimento, nada. Foi uma medida assim extrema que a gente teve que tomar porque não aguentava mais alguns pais que nunca iam à escola. E a gente mandou uma cartinha que a cada dois bimestres, o pai sem ir na escola, a gente ia mandar para o conselho tutelar. E aí os pais receberam, entenderam, uma grande parte, mas teve um que era totalmente ausente. Olha a postura dele. Eu lembro como se fosse hoje, porque essa cena ficou muito marcada na minha memória. A filha dele, né, uma menina muito boa, sabe? Uma menina esperta, sabe? Inteligente mesmo. Só que não tinha condução nenhuma por parte da família. Só colocava na porta da escola ali e vire-se. E eu não conhecia o pai, só conhecia, né, de ouvir falar, a própria filha falava, enfim. E eu pensava assim, nossa, como que pode, né? Não tem condução nenhuma da família e a filha vem vindo aí, dando o seu melhor na medida que consegue. Sei que esse pai, gente, ele adentrou a minha sala ali e jogou aquele comunicado em cima da minha mesa, sabe? Ele chegou assim, eu quero ver quem é que vai me mandar pro conselho tutelar, né? E aí eu engoli aquele sapo. Meu Deus do céu. E aí eu não me lembro bem as palavras que eu disse pra ele, mas foi mais ou menos nesse sentido. É uma medida que nós tomamos porque tem pais que eu não conheço, ou seja, ele era um desses. Enfim, mas o ponto da conversa é essa. Continuou faltando, enfim. O ponto da conversa é essa. Não é uma obrigação. É uma obrigação, mas não é pesado, gente, se a gente for parar pra pensar, né? Você ir a cada um bimestre, você ir na escola, separar um tempo na sua agenda, que eu sei que deve ser cheia mesmo, e ir na escola ver como é que tá seu filho. E o interessante, embora não pareça, embora muitos não falem pra gente, né? Eles sentem falta, eles sabem fazer essa leitura quando
quando eles não são, por exemplo, prioridade na nossa vida, ou é uma prioridade forçada, vamos ali dizer, né? Vamos dizer assim. Então, aquela menina hoje virou uma boa pessoa, com certeza, porque ela já tinha isso interiorizado, né? Não fez faculdade, tá trabalhando no caixa de supermercado, até a última vez que eu fiquei sabendo. E com certeza a vida vai proporcionar para ela oportunidades para ela alavancar. Mas o que eu quero dizer é que, se, por exemplo, ela tivesse um respaldo da família mais forte, com certeza essa menina já estaria muito longe. Então, e ela vai conseguir, com certeza. Mas o prejuízo, né, o atraso é complicado. E alguns desses, por exemplo, se não tem essa condução, talvez nem consiga. Outros caminhos, outras oportunidades vão ser oferecidas e esse aluno, essa pessoa, esse jovem vai pegar, né? Porque não tem outro. Então eu fico pensando, volto na conversa, né? Volto lá no ponto anterior. Passa tão rápido, nosso terceiro ano está indo embora, né? Daqui a pouco já vão estar em outro momento da vida. E então olhar para esse menino e perceber que ele precisa de uma condução, gente, é importante demais, é muito prazeroso, eu acho que é um presente mesmo. Você sabe, hoje é dia de reunião da escola do meu filho, eu vou lá sim para saber. É claro que tem as facilidades hoje em dia, né? Você pode olhar, por exemplo, no portal do aluno e olhar o resultado, a nota. Mas educação não se faz só assim, olhar para uma nota. E aí, mas o que está por detrás dessa nota? O que significa aquele 6, aquele 7, aquele 8, sei lá, enfim, né? Então, essa conversa você só tem se você for até o ambiente escolar, conversar com quem pode te responder, que é o professor, que é o coordenador, enfim, né? Então, a gente tem essas facilidades, a gente observa que muitas famílias já nem vão mais na escola, porque tem um portal do aluno, né, para ver a nota, mas o mundo não é só nota, né? A escola não se resume a uma nota fria. Tem coisas que precisam ser faladas, ditas, ouvidas por nós pais, por exemplo, em relação ao nosso filho. Só a nota não dá conta disso. Então, e passou tão rápido, né? Os meninos que vão estar se despedindo da gente lá esse ano, por exemplo, caminharam conosco, grande parte deles, desde o 7º ano, e estão indo embora. Não são mais alunos da nossa escola e a gente torce muito por eles. Mas fica aqui, né, essa reflexão sobre essa questão. Não ache pesaroso ter que ir à escola acompanhar o resultado do seu filho, o desenvolvimento escolar dele. É uma etapa e isso é necessário, isso faz parte, né, desse processo. E a gente sabe, a gente sempre fala, né, a receita do sucesso, gente, ela tem uma prescrição, né? Ela tem uma dinâmica para acontecer e do insucesso também. E a gente sempre fala, acompanhamento é sim um dos passos para o sucesso do filho. É claro que tem as intercorrências na vida e de repente a coisa pode não ser como você planejou, claro que sim. Mas as chances de dar errado são bem menores quando você deixa de qualquer jeito, não faz de conta. Ai, esse bimestre que vem eu vou, semana que vem eu vou, esse semana que vem nunca chega, né? E aquela coisa vai rolando ali de qualquer jeito. Aquele menino vai percebendo e incorporando, né, essa forma de agir como sendo certa, ou de repente se revolta porque a família não acompanha, porque o pai não se interessa de verdade. Então, existe uma receita para o sucesso, sim. Existe uma receita para o insucesso, sim. Né? Eu tenho 25 anos trabalhando nessa função, na área da educação e a gente observa muito claramente que é recorrente quando eu deixo a coisa rolar de qualquer jeito. E a coisa dá muito mais certo quando eu realmente me coloco presente como participante, co-participante, corresponsável da educação do meu filho, né? Então fica aí um recadinho para os pais dos alunos de ensino médio, não deixa, a gente já falou isso em outros vídeos, né? Não deixa a coisa de qualquer jeito, engaje mesmo, faça de verdade esse processo de acompanhamento. Porque, gente, é prazeroso, é gratificante você saber que o sucesso do seu filho tem você por trás ali, porque você conduziu, porque você falou, porque você orientou, né? Isso é muito relevante, né? Que Deus nos abençoe nessa nossa missão de ser educador, de ser pai, de ser mãe, enfim, porque se não for assim, se não for desse jeito,
Os casos de fracasso são muito mais, né? A gente observa muito mais isso na sociedade. Você vai olhar o histórico da criança, do jovem, do adolescente, você vai sempre ver ali uma condução fragilizada, descompromissada. E é claro, vou deixar bem claro aqui que existem as exceções, né? Existem as exceções. Você conduz muito bem o menino e de repente dá errado. Ou conduz de qualquer jeito e a coisa dá certo. É claro que tem, né? Não estamos falando de exceções, estamos falando de regras, né? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e vamos juntos sempre, né? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.